E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 17 chamado Em Casa de Lísias. Vamos lá? Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso, lembrando que nos capítulos anteriores a mãe de André Luiz, né, que também estava num outro lugar, foi até fazer uma visita para André Luiz para dar uma erguida na moral dele, na parte espiritual dele, e chamar a atenção dele de que ele ainda tinha muito que melhorar. Por quê? Porque ele estava querendo ir visitar a família na terra, ele estava pedindo novas funções, porque ele se via no direito de como ele era um médico na terra. Ele achava que ele merecia uma função mais superior do que aquela que ele estava, né? E então aí ele teve uma audiência com Clarencio e a visita da mãe, e vocês dão uma olhada aí nos capítulos anteriores para vocês entenderem todo o contexto. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na última semana, e é justo agora, aproveite o tempo observando e aprendendo. Então ele tinha tido alta, né, do hospital, e agora ele ia iniciar o aprendizado. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de nova vida. De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível aventura, acentuou, tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar. Examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe palavra, exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá minha mãe o trataria como filho. Então, ele pediu para Clarencio que André Luiz fosse morar com ele, tá? Para que a mãe de Lísias também desse, tanto Lísias como a mãe dele, dessem total cobertura para essa nova fase da vida dele. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando, muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Verdade, né? Guarde este documento, disse-me atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios de regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos nossos desejos, aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Muito bem. Então, ele deu uma caderneta para o André Luiz, que seria uma autorização para ele estar indo, para que ele poderia frequentar esses ministérios, para aprender todo o funcionamento e para que ele se instrua. Muito bem. E ele fala, o interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado, ou seja, enquanto nós estamos entre uma encarnação e outra, que nós estamos no plano superior, nós temos que aproveitar muito os estudos e o aprendizado para que a gente, na hora de reencarnar, consigamos provar que nós nos elevamos
realmente morar espiritualmente. Lísias deu o meu abraço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta da graciosa construção, cercado de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. Com expressão carinhosa, acrescentou: nosso lar dentro do nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta a simpática matrona. Mãe, mãe! Gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, meu amigo. Esta é a sua casa. E abraçando-me. Soube que sua mãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento. Mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos, não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra. É, verdade, né? Rimo-nos todos e murmurei. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todas em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou. Como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Então vocês veem, gente, o que Lísias fez? Desculpem. O que Lísias fez? Essa alusão. Sempre quando nós vemos uma igreja, sempre quando nós vemos uma imagem de anjos, eles sempre estão com uma lira na mão, vamos dizer assim, né? Uma harpa em miniatura nas mãos tocando, aquele som melódico e tal. Então Lísias fez essa referência, né? Ó, a gente não viu os anjos com as harpas aí, né? Mas tá aí as harpas para a gente mesmo tocar a hora que precisar. Ó Lísias, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia elevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa divertiu. Temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado d'alma. Ou seja, gente, o que eles querem dizer? Aqueles espíritos que ainda agem com má fé, etc. tal, eles acabam ficando no umbral, né? E não adianta, eles não vão conseguir fazer com que nosso lar tenha livros que não elevem, não tratem a moral espiritual de uma maneira boa, que faça a pessoa se elevar, né?
Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísios para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou-me à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Esse, gente, vamos dizer, então ela tinha um rádio na casa dela, que no horário certo ela ligava, que era aquele louvor do momento crepuscular. Em capítulos anteriores, vocês vão ver que em determinado horário eles faziam essa oração, né? Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria que eu nunca me cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, senti-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Só voltando ali atrás, gente, era o louvor do momento crepuscular, ou seja, a hora que o sol estava se pondo, né? Tipo o que nós vemos nas igrejas católicas com relação ao Santo Terço no horário das 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, dependendo se é verão, 6 horas da tarde, se é inverno, 6 horas da noite, né? Final, gente, do 17º capítulo, né? Um capítulo só que fez com que André Luiz fosse aí apenas se mudasse para fosse para a casa da mãe de Lísias, né? Então, gente, agora é o seguinte, ó, depois nós vamos, agora propriamente dito, gente, a partir de agora, vai ser focado no desenvolvimento espiritual de André Luiz, viu? A partir de agora, por quê? Ele já saiu da parte hospitalar, desempenhou algumas funções, ele já não está mais no hospital, ou seja, está espiritualmente, né? O perispírito dele está totalmente recuperado de todas aqueles, de todo o excesso que ele cometeu no planeta Terra, né? Então ele está totalmente recuperado. Ele tem agora um conhecimento básico da doutrina, né? do que rola lá em nosso lar e o que ele deverá fazer, tá bom? Então agora ele vai começar a entrar na faixa de entendimento e desenvolvimento moral e espiritual dentro de nosso lar. Vamos dizer que é o ponto de partida de André Luiz aqui a partir do capítulo 18, que nós iremos ver no próximo vídeo, tá bom? Que chama Amor, Alimento das Almas, né? A partir de agora, então, é que nós vamos ver realmente todo o desenvolvimento do André Luiz, né? Do nosso querido espírito, que está trazendo a partir, né, desse primeiro livro aqui, do nosso lar, que ele nos trouxe como é o mundo espiritual, né? Então, agora, a partir do próximo vídeo, nós veremos então toda a parte moral e espiritual que André Luiz vai começar realmente a desenvolver. Porque até agora ele estava só se recuperando de todos os excessos que ele cometeu aqui na Terra, tá bom? Muito bem, minha gente, então é isso. Vão lá, curtam, compartilhem o vídeo com o maior número de pessoas possíveis, inscrevam-se no canal, tá bom? Quanto mais a gente divulgar essa nossa querida doutrina espírita, mais ela ficar conhecida. E lembrando também que eu não edito os vídeos, tá aí, eu às vezes erro na leitura, às vezes me dá um branco, eu demoro para falar alguma coisa, então eu deixo o vídeo realmente sem edição, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, né?